comecei até a fazer história em quadrinho. Eu vi o... Mas a história em quadrinho é aquela, se você ler o primeiro quadro inicial, que diz assim, quem era o Bundes, etc e tal, eu desenhava esses troços com 6 anos de idade. E parei de desenhar com 18. Aí eu cheguei, quer saber do negócio? Vamos me chamar de louco, de idiota, de bobão. Não, escrever, quem gostar, gosta, sabe? Eu me divirto escrevendo aqui. Quase todo dia eu faço uma historinha, algumas são melhores, outras são piores, sabe? Não, até eu já li algumas histórias, já vi algumas. Eu gostei, eu achei interessante. E o desenho não é tão ruim assim. Também não vou dizer que é ótimo, mas também não é tão ruim assim. Bom, tem desenho pior por aí. Ah, tem. Peppa Pig, pra mim, é um desastre. Só pra citar um, tem outros. Porque pro computador você faz qualquer coisa, né? Sabe? E é meio muito tosco, sei lá, meio... Não, eu, em primeiro lugar, só gosto de história em quadrinho bem desenhada. A exceção é a minha prova. Então, eu tenho a coleção inteira do Pato Donald. Legal. Quer dizer, inteira. No número 2000, que já faz anos atrás, eu parei de comprar. Então, até o 2000 eu tenho. E agora saiu o último, né? Não vamos fazer? Saiu o 2700, o 2400, não sei o quê. Eu comprei, é o último, então eu vou comprar. Comprei, botei lá com as coisas. Eu leio muito Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, né? Sempre gostei, desde moleque. Eu sou provavelmente um dos poucos caras dessas listas de discussão que pode falar assim, olha, em tal ano, em tal época, era assim. E às vezes os caras perguntam, mas quantos anos você tem? Pô, eu tenho 66, eu leio essa aí desde 1959. Quer dizer, sabe, então... Eu tinha muito gibi quando criança, mas sei lá, acho que foi quantos anos, devia ter uns 14, 15, minha mãe pegou e jogou tudo fora. Então eu peguei. Era a tendência. Eu peguei e escondi um do Super Pato. Eu tenho lá em casa ainda. Não, minha mãe não jogava fora, pelo menos os do Pato Donald, porque ela sabia que eu realmente gostava demais. Sabe, eu carregava a coleção para tudo que era lá, o que deu muito problema. Obviamente tinha Pato Donald monte sem capa, né? Isso aqui. Depois eu consegui dar uma recuperada comprando em cedo e tal. Muito legal. Mas o negócio de trem, quer dizer, no fim é isso, né? Esse livro aí que eu lancei, que você comprou, né? O Desmanche, eu levei, quer dizer, mais um ano pesquisando. Claro, muita coisa eu já tinha, mas eu ainda fui atrás de vários detalhes, etc. E não consegui matar todos os detalhes, não, que eu realmente gostaria de pôr. Falei, pô, tem detalhe aqui que eu, pelo visto, vai demorar mais 30 anos para lançar o livro, foda-se. Mas eu achava incrível como que muitas cidades que sempre falaram, se orgulham de ter tido trem, né, hoje, né, falam, só que quando o trem saiu, não saía uma reportagem. E um exemplo grande é Itu. Sabe, Itu, os caras falam, pô, não sei o quê, ferrovia antiquíssima, porque tinha Ituana, você não encontra um jornal da cidade ou de região que fale quando esse trem acabou. Ué. Quer dizer, a gente sabe que foi final de 76, início de 77, mas não há menção. Então você fica assim, mas o Guia Levi não é totalmente confiável. Além do que, eu não tenho todos os guias Levi, então existem espaços, né, que te deixam meio em dúvida. Se você já leu o meu livro, deve ver, por exemplo, que alguns casos de fim de trem, Poços de Caldas, eu não encontrei nada, você encontra detalhes, e eu falo assim, olha, é difícil de saber realmente a data, porque isso. Um negócio talvez interesse mais a mim do que aos outros, mas realmente eu gosto. Mas ontem eu consegui encontrar Piracicaba, Itapira eu fiquei surpreso de encontrar no jornalzinho. Foi o único lugar que eu vi. O legal também, assim, quando a gente faz essas pesquisas assim, ferroviárias, históricos ferroviários, é porque tem muitos mistérios também, assim, muita coisa, a gente vai naquela curiosidade, consegue decifrar algumas coisas assim obscuras. Tem muito mistério. Muito mistério. Até hoje, por exemplo, eu tô até para ir lá no Norte Fluminense, a cidadezinha lá em Quissamã. Quissamã tem um bom livro, né? Tenho, aquele livro é muito legal. Aquele livro, ainda não acabei de ler, eu li metade dele, achei ótimo, depois a outra metade deixei para depois.
Não, e graficamente, assim, muito bem feito, produzido, Sim, assim. eu gostei daquele livro. Muito bem ilustrado, bem legal. Tem umas porcarias de livro por aí. Ah. Falou agora, eu lembrei de um, quer dizer, isso eu vou cortar depois. Falei, pô, aí Bom, a questão consegui. presta. Nunca vi um livro tão ruim, porque primeiro que já é fino, é poucas páginas, são poucas páginas, tudo bem, poderia ter uma essência de informações que poderia ser poucas, mas importantes, né? Mas não é isso. Tem um monte de citações, assim, de coisas copiadas da sua página. Além disso, tem um monte de repetições, tipo 3, 4 capítulos seguidos falando do primeiro, com citações, com trechos do primeiro capítulo. Eu falei, gente, eu tenho a impressão que eu li isso no primeiro capítulo. Eu olhava, tinha lá o trecho. Aí chegava no terceiro capítulo, a mesma coisa. Eu falei, Eu comprei um livro sobre as ferrovias do Ceará, há uns anos atrás. Quando eu comprei era novo, deve ter sido 2010. O livro é legal, ele tem pelo menos tem um monte de foto, porque eu não tinha, né? Então eu posso botar. E fala, assim, sobre as estações também. Mas o livro não tem, quer dizer, fora isso, ele não tem conteúdo. Ele não diz, por exemplo, por que a estação, a estação não, por que a ferrovia foi feita, foi construída, né? Ele não dá isso, ele só entra no, assim, fatos, em 1975 aconteceu isso. muito superficial. Sabe, é difícil assim, né? Então, É desse jeito assim qualquer um escreve então, né? Porque não sei, ele tem sua utilidade? Tem, mas eu fico meio... caramba. Vieram de Quissamã, eles foram de Quissamã para o Rio de trem. Isso foi em 65, eles pegaram o trenzinho da usina, que também levava passageiro, foi para Conde de Araruama e pegou o Cacique para Barão de Mauá. O famoso Cacique. É. Minha mulher andou no Cacique, pacas, ela ia do Rio para Campos. Poxa. Porra. Ela falou, eu lembro do nome, né? Minha tia pegava todas as sobrinhas e botava dentro do trem, a gente atravessava a balsa, não, os barcos, né? Indo para Niterói. Isso. Eu falei, você podia sair do trem por lá, né? Dando a volta na barra, mas isso é o pé no saco. É, aquela volta. Dá aquela volta ali. Magé, Caxias. É legal de andar de trem, mas toda hora ali você fica meio... E eu tenho até uma curiosidade da época, porque a linha do litoral ali tinha um bocado de estações paradas. Será que o Cacique parava em todas? Duvido. Esses trens nunca paravam em todas. Porque ia ser um saco também, Esses né? trens, não, eles eram mais rápidos do que os outros. Eles paravam geralmente nas estações principais. Eu não posso dizer agora em qual vai. Eu tenho Guia Levi a dar com pau. O problema do Guia Levi é que você, às vezes, você não tem, por exemplo, Cacique. Não está escrito que ele é o Cacique, nem que ele é o Cruzeiro do Sul. Está escrito a sigla dele. E aí você precisa saber todas as siglas, etc. Então, eu tenho Guia Levi. O Cacique devia parar mesmo só Eu nas comprei cidades. tudo que eu assim. pude comprar de Guia Levi. E agora ainda tem 4 Guias Levi na estante virtual, à venda, só que um deles o cara pede R$1.600. Está há 2 anos ali parado esse livro. Os outros pedem R$1.000 porque olham aquele. Aí já... Sabe, eu tô sem grana, eu não vou comprar. Se fosse outra situação, talvez eu comprasse um ou outro que me interessa pela data, etc. Mas, sabe, em compensação, no meio de todos esses, há 1 ano atrás, eu encontrei um que custava R$300 e que é atualmente o Guia Levi mais antigo que eu tenho, 1930. Uau. Eu falei, pô, os caras estão pedindo R$1.000 por Guia Levi de 60, 70... E aparece esse no meio ali. Quando eu fechei o negócio, eu até falei, puta, espero que ninguém mais compre. E ele veio para mim em perfeito estado. Aconteceu isso comigo com Vias Brasileiras de Comunicação, que eu vi anunciando no Mercado Livre. Eu tenho um deles, mas é o de 28. Esse que eu comprei o primeiro foi de 26. Mas eu fiquei assim, eu olhei no Mercado Livre e estava R$30. Aí eu fiquei, não é possível, isso aí, sei lá, deve ter algum golpe aí, deve ter alguma... eu falei, R$30, eu falei, vou arriscar, tá, vou comprar. Aí levou 4, 5 dias, chegou. Gente, era de verdade. Em bom estado? Ótimo. Porque o meu que eu tenho está em péssimo estado. Mas me deu as informações que eu preciso. Mas chegou inteirinho, assim, parecia que, caramba.
Aí eu olhei, aí eu abri e fiquei mais desconfiado ainda, estava escrito Biblioteca Pelotense. Eu falei, será que roubaram da biblioteca? Botaram para vender? Aí fui pesquisar e ela fechou, a biblioteca fechou. Aí também não sei qual foi o destino que... Como é que se chama? Aquele livro, Vapor das Ferrovias no Brasil, na Central, Vapor no Central do Brasil, se não me engano. É um livro esgotado da memória do trem. Diz que esse livro é procurado pacas hoje, ninguém tem. Outro dia faz uns 3 anos, eu encontrei num sebo ele sem capa, baratíssimo. Então levei, óbvio. Só capa aqui. Não tem capa, paciência. O recheio aqui, legal. Aí eu fiquei surpreso, aí eu cheguei a comentar na internet, acho que até o próprio o Caramuru comentou, ele disse, cara, esse livro aí vale um salário mínimo hoje. A pessoa compra, vende a esse preço, você realmente foi achado. Aí eu tenho lá o Vias de 26, tenho de 35, de 47, e tem um que eu não lembro agora, eu acho que é 28, que foi um senhor lá de Niterói que doou para a associação. Aí ele tá em bom estado, só que como é que é o nome aqui gente, da lateral dele, esqueci agora. A lombada. Tá toda solta e as folhas, tipo, você tira, já desfolha, assim. Mais ou menos Aí, pra mim, até pra facilitar, que eu vou digitalizar ele, né? Então, pego a folha, boto um scanner, tiro, boto. Agora, o guia... Você tem guia Levi? Não tenho. Mas isso aí é estranho. Não tenho. Tenho guia 4 rodas, tenho guia Rex. Guia 4 rodas. Guia 4 rodas, eu cheguei a achar muita informação interessante no Guia 4 rodas. Eu tenho um guia de turístico do Rio de Janeiro, de 1953, se não me engano, que ele fala pouquíssimo em ferrovia, mas ele dá as estradas que existiam lá com as siglas, etc., né, no estado do Rio. Mas o que é interessante é que cada vez que elas cortavam a ferrovia, ela aparece ali e diz de onde é. Inclusive de ramal lá da Maricá, sabe? Show. Ramal, desvio, né? Mais desvio, ramal de Usina, né? Essas coisas, aí aparece lá, fala, porra, isso daqui